Bora, pessoal, boa tarde, jogo rolando, tá todo mundo tenso aí. O que tá vendo com o Brasil? Todo mundo esperando a vitória, fez um 4-1 ali na Coreia do Sul e tomando sufoco aí da Croácia. Boa tarde, João. Boa tarde, Serginho, boa tarde aos amigos aqui, boa tarde pra... Boa tarde pra quem, João? Boa tarde pra quem? Com um olho no peixe e outro no gato, mas a gente tá aqui, como o Oscar falou agora, pô, que banho de água fria, né? Que ducha de água fria. A gente, de fato, não esperava que tivesse tanta dificuldade, apesar de saber que seria um jogo difícil. E a gente esperava que o Brasil continuasse com essa superioridade, né? Que conseguiu colocar ali no finalzinho do primeiro tempo da prorrogação. Toma esse gol agora e agora vai ser um Deus nos acuda, porque pênaltis, depois de tomar um gol desse jeito, a cabeça vai derrubada para essa decisão. E a Croácia sabe muito, né? Na última Copa, em todas as etapas até chegar à final, passou por prorrogação e se classificou, né? Foi finalista. E tem um goleiro muito bom também, né, Amaury? E não dá pra comparar com o jogo passado, não. O jogo passado é uma outra situação, é um outro nível, é uma outra questão. Nós temos uma Croácia que é vice-campeã do mundo, não é qualquer time, não. E nós vimos aí, estamos vendo, na verdade, agora chegando aos 120 minutos da prorrogação, encerrando aí a partida, a gente tem visto que a Croácia é um time muito forte, uma equipe que batalhou durante todo esse tempo, tem suas qualidades, não à toa é a vice-campeã mundial, a atual vice-campeã mundial, conseguiu segurar o Brasil fez o gol, deu aquela velha chamada, né, para os croatas jogarem e chegou nessa situação. Então a gente precisa, né, uma bolinha só, uma bolinha. Acho que faltou aí um pouco, tem muita coisa pra gente falar, claro. Sim, com certeza. Mas faltou aí um pouco de paciência, psicológico é muito importante. A gente fala sempre aqui no nosso quadro, no Psique do Esporte, não tem psicólogo lá. Olha como fez falta hoje deu a turma deu uma falha aí no psicológico principalmente. Mas tem muita coisa aí, vamos aguardar. Agora é pênalti. Pênalti na loteria não é só loteria, também de precisão, de manter a cabeça. Então o Tite vai ter aí 3 minutinhos para encerrar do final até a cobrança dos pênaltis e aí vai ter alguma coisa. Mas o Brasil pode liquidar agora, né? Uma jogada perigosa aí. Uma última bola, mas aí... Agora esse goleirão da Croácia, ele deu trabalho, não deu, Lucas? Deu trabalho hoje. É uma coisa que a gente percebeu, a gente vai debater mais à frente, mas assim, a Croácia entrou com uma proposta de jogo e vem executando muito bem. E o Brasil, o que tem de melhor do Brasil, que é aquela pressão lá na frente, naquela primeira linha com o trio ofensivo, o quarteto ofensivo, a gente não conseguiu fazer isso hoje. Então a gente realmente viu que o jogo da Croácia encaixou muito bem, a marcação deles estava muito bem encaixada. Os nossos jogadores, eu achei que no início da partida entraram meio mortos assim. Parecia até que tinha jogado a prorrogação. Exatamente. E agora na prorrogação, enfim, um cenário complicado, mas a gente segue confiante. E agora a confirmação, né? A gente vai para os pênaltis realmente. Enfim, mas vamos lá, vamos seguir confiante. O Brasil tem jogadores de qualidade. Claro que nesse momento a vantagem acaba sendo da Croácia, né? Psicologicamente falando, porque como a Mauri disse, pênalti não é só loteria, né? Tem um fator físico, tem treinamento e também um fator psicológico, né? Nesse ponto psicológico acaba que a Croácia vai saindo na frente porque fez o gol no finalzinho, os jogadores brasileiros acabaram tendo essa ducha de água fria, mas vamos ver, acho que ainda tô confiante no Brasil, acho que a gente consegue passar de fase. O que é que houve hoje aí, hein, Oscar? Rapaz, a gente ficou feliz demais, né, na hora do gol do Neymar. Primeiro, boa tarde, rapaziada. Boa tarde pra quem, né, Amaury, nesse momento de tensão. Mas eu acho que faltou um pouquinho de equilíbrio emocional, como vocês já disseram aí nesse finalzinho. Um pouquinho de perna também, porque foi perceptível ali que a linha de defesa do Brasil deu uma cansada. E o técnico croata, ele mexeu ali nos jogadores de frente, assim como o Tite também mexeu nos jogadores de frente do Brasil. A nossa linha de defesa faltou perna ali no final e acabamos tomando esse golzinho. Vamos para os pênaltis agora. Tava puxando aqui pelo meu celular o nome do goleiro croata, que o jogo inteiro ele participou bastante e eu não decorei o nome dele. É o Livakovic. Acertei, João Pedro? Livakovic. Joga em que time? Alguém sabe aqui, não? Livakovic. Por futebol croata, Por né? pouco tempo, acredito no Dinamo de Zagreb, porque depois disso aí... depois dessa se ele não joga num grande time, até hoje só, viu? Porque certamente depois dessa Copa do Mundo é um goleiro que abriu bastante o mercado para ele, uma partida muito boa desse goleiro contra o Brasil, mas eu sou mais Alisson. Pois é, a gente tem que lembrar disso, a gente também tem um grande goleiro. A gente tá vendo nessa Copa, especificamente, o Livakovic fazendo tendo um grande desempenho. Sim. Né? Foi assim contra o Japão, foi assim na fase de grupos, se destacando de fato, mas a gente tem o Alisson. E assim, esse é o jogo da Croácia mesmo, né? Era isso aí. Há muito tempo, Serginho, a gente fala, se a gente lembrar da Copa de 2018, aí vamos por partes. Oitavas de final contra a Dinamarca, prorrogação,
e aí se classificou nos pênaltis. Contra a Rússia nas quartas, mesmo cenário. Bélgica na semifinal, mesmo cenário. Chegou na final contra a França, foi derrotada. Nessa Copa, agora, só ganhou um jogo, né? E empatou 2 dentro do grupo. E contra o Japão, mesma coisa, prorrogação, pênaltis e se classificou. A gente espera que agora seja diferente, né? Porque uma hora vai ser diferente. Amigo, se Brasil e Croácia tá assim, você imagina a Argentina e Holanda daqui a pouco. É outro jogão, né? porque Você o imagina, vencedor de Brasil e Croácia vai enfrentar. Aí não consegue passar aí numa semifinal, como vai ser, amigo? Agora, Copa do Mundo, os né? bastidores dessa disputa aí também tem um nome importante, né? E pegador de pênalti, Tafarel, com certeza tá ali, dando todos os bizus, todas as dicas ali pro Alisson. Certamente o nosso goleiro Alisson, ele tá estudado, escolado quanto aos batedores croatas. Mas deixa eu só acrescentar uma informação, porque João Pedro estava dizendo que o time croata tem várias classificações em Copas do Mundo disputando nos pênaltis. E esse goleiro, Livakovic, pegou 3 pênaltis, né, na última fase. Essa informação não precisava ter falado. Eu também acho. Acho que é um momento para esquecer. A verdade é que você não deixou botar uma tarde. É porque você aí, não deixou eu molhar o pessimista, bico. O que eu tô querendo Já dizer gastou, né? é que ele gastou todas as fichas de defesa assim dele sim. já. Hoje ele não vai pegar nada. E aí, alguém arrisca os batedores aí? Vamos guardar, né? Eu acho que Neymar tá em campo, né? Vai ter que bater. Eu acho Thiago que Silva, Marquinhos. Thiago Silva, Marquinhos são mais 2 bons batedores. O Pedro bate pênalti no Flamengo. Não sei se ele tem essa moral, essa cancha. Casemiro também costuma bater pênalti pelo aí, Brasil, mas eu não sei se pelo esgotamento físico dele, se ele iria para esse... Pois é, O Alexandre também lembrar- bate pênalti na A gente Juventus. deu para perceber um esgotamento desse físico mesmo da seleção brasileira e é preocupação caso passe de fase, como chegar aí para as semifinais. Né? Tem um dia a mais, né? Tem um dia a mais de descanso, mas Eu acho que faz parte. Assim, a gente fica... É curioso, né? Ver que a Croácia foi quem jogou uma prorrogação, né? Na última fase. E se mostrou inteira. Mas o que eu tô nervoso, Serginho, não é brincadeira, viu? O que eu tô nervoso. É porque você ainda não viu o Brasil ser campeão, né? Pois Você é só muito de pensar em jovem. mais 4 anos. Aí fica essa sensação, pessoal, mas calma, Só deixar pedir pro essa pessoal, agonia. Vai dar só certo. pedir pro pessoal lá de cima colocar o placar aqui embaixo, porque a gente vai falando e o pessoal Sim, de casa que claro. está nos acompanhando vai. Ó, o primeiro que bate é na Croácia, tá? Nosso amigo Júnior. O pessoal da Croácia vai bater o primeiro pênalti aí, vai abrir. Pela regra atual, as equipes elas não precisam mais apresentar as listas com os 5 batedores, né? O treinador ele pode ir mudando conforme for acontecendo as disputas, né? Então, por exemplo, o Brasil pode ter o primeiro batedor Neymar, depende muito se o jogador croata perder o pênalti agora, o Tite pode, em vez de colocar o primeiro para Neymar, colocar o Marquinhos para bater. Tem essas mudanças que pode que dá uma mexida, Se o Brasil, por exemplo, começar perdendo o pênalti, na sequência ele já pode botar o Neymar, que é um exímio batedor, talvez o melhor cobrador de pênaltis no mundo nesse momento. Então, tem esse jogo estratégico também durante a cobrança de pênaltis aí. E olha, tá difícil segurar aqui Camisa o 13, camisa nervosismo. 13. Não consigo lembrar e não consegui ver. Eu acho que é Orsic, mas eu vou pegar uma vamos catar aí colinha a aqui. colinha aí, porque eu acho que dá. Camisa 13, não, o camisa 13 é Vlasic. Vlasic. Agora, Nicola Vlasic, é um vai time, pedir agora. agora é um time experiente, né? Esse da Isso. Croácia. Né? É um time experiente. Se a gente pegar Tem esse muitos mesmo desses jogadores que estavam em 2018? 7. 7 só? 7 jogadores, Só estavam 7. 7 fizeram a final. dos Estavam na titulares, final, né? dos titulares, 7 Mas estavam na final. todos acima dos 30 anos, né? Todos os que... Olha lá, a todos Croácia mesmo batendo o nessa primeiro da pênalti, Copa. pessoal. No Gol da meio, Croácia. Bem batido. 1x0 para a Croácia. 1x0 Croácia. Bateu alto no Zero né? Croácia. Aquela batida de segurança, né? É. A famosa batida de segurança. Pra dar aquele respiro, Pra começar né? bem, pra começar Me livrei. bem. Tira o peso, né? Tira o peso aí, né? Aqui tá pesado. Não. Lá. Eu quero ver quem é que vai vir tirar o peso da gente. Da aqui gente agora aqui. nesse Olha, jogo. é engraçado que a gente começa a lembrar das outras Copas, Vamos né? lá, Rodrigo vai fazer a nossa primeira cobrança. 94, vai passando o filme. Rodrigo né? sempre Aquela de muito 94 jovem, mas também um que- jogador de muita personalidade, né, Serginho? Sempre que entra, sempre chama pra si, enfim. Abrindo as cobranças pro Brasil. Interessante esse aspecto aí. Essa coisa de personalidade do Rodrigo aconteceu bastante durante as disputas da Champions League, né? Ele sempre entrando no segundo vai, tempo em Rodrigo jogos batendo. grandes. Vamos lá, Rodrigo. Perdeu. Rodrigo Começamos mal, hein? Começamos mal. O goleiro que o Oscar lembrou. Muito as bem. As 3 defesas ele não gastou e pegou uma de Rodrigo agora. Pegou mais um. Livakovic vai se mostrando aí um grande pegador de pênaltis aí, o goleiro croata. Mas também não bateu muito bem o Rodrigo, né? Ele deu lado, bateu a meia altura, sem muita força também. Enfim, Aquela é que o complicado. goleiro gosta, né? É aquela que Pra o goleiro, consagrar o é goleiro. aquela que se o goleiro acertar o canto,
pega, né? Do jeito que, Foi o caso aí. Do jeito que o Vlasic bateu bem, aquela de abrir as cobranças bem, o Rodrigo foi mal, escolheu a pior opção que tinha ali, como o Lucas falou, a meia altura, deu o canto pro goleiro, e aí a gente já começa atrás do placar, mas é torcer agora pra... Eu tô sentindo que ele vai isolar, hein? Acho que é o Maier que vai pra cobrança agora, né? É sempre. Eu acho que foi em 94 a gente começou Batida, perdendo. no meio também. No meio novamente, ó. Isso. Por pouco, o Alisson não pega agora, a bola foi no meio, baixa. Alisson por pouco não encosta o pé na bola ainda. 2 cobranças croatas no meio do gol aí. 2-1 Croácia. Está no- 2-0. Olha, Essa nossa, foi por pouco, mas o pouco, Alisson por não. pouco. 2-0 Croácia. O Alisson também tá sempre buscando o canto, 2-0. né? Tá Perdemos o nosso esperando a primeiro definição ali. Casemiro que vem pra bola agora. Casemiro, Vamos lá, Casão. Vamos lá, Casão. Casemiro tem tá- experiência. Diferente do Rodrigo, que apesar de, como os meninos falaram, demonstrar muita frieza para esses momentos, é um cara muito realmente. jovem, né? Talvez não seria o ideal, né, João? Começar com ele. Isso. O Casemiro, um dos cara que pilares, tem uma das experiência. lideranças aí da equipe. Bateu Boa, muito Casemiro. bem. Muito bem, Casemiro. Ali na bochecha da rede, né? A cobrança dos matemáticos Boa, que dizem, né? Excelente, com que a chance força do goleiro no canto, pegar é muito dificultando baixa. O goleiro foi ótimo. Muito bem, muito bem. Ou seja, então a gente agora- deveria ter começado com o Neymar, não? porque a às opção vezes- de Neymar às ficar por vezes- último, é, na às vezes expectativa até de o fechar a jogador cobrança. perde. Tem isso O jogador também. perde, porque E eu esse- acho que a pressão é a mesma. Sim, e depois do momento concordo. que você vê alguém, a Croácia começou marcando, eu acho que você deveria ter ido lá. Sim. Pega a bola, chama a responsabilidade É. e vai a nota Eu pra acho poder que foi muito aliviar pro nesse pessoal sentido também. né? ali. Acho que se o Rodrigo foi pra bater o primeiro, ele se sentia confiante, pediu também, E os agora jogadores vem- confiaram nele. Agora vem o Modric. Modric, né? E certamente isso tá treinado, né? Isso tá Veio bastante o treinado Modric, aí mas durante a semana. também estava certamente indo treina. Baggio Vai perder, em tá com a cara que 94, vai perder. perdeu. Vamos lá, Modric, Esperado, Alisson. esperado. Muito bem Bateu batida. muito bem, muito O bem. Modric é um craque, né? Alisson não saiu nem na foto. É, 3-1 craque. Croácia. Deslocou Fez a o goleiro. diferença, né? Que bem. o craque do time faz. Colocou bem do lado importante, direito né? do goleiro. Foi muito Tem bom. um jogador para chegar nesse momento, um momento ali que o Brasil cresce, porque finalmente abre Sim. o placar. Mas E aí vai eu o acho que Modric. joga uma pressão também em cima do Brasil, né? Demais, Porque no momento que demais. você tá atrás do placar, Vai avançando as cobranças e você não consegue tirar essa diferença. e lá vem ao mesmo Pedro, tempo hein? vai Acho que é dando Pedro uma, que uma vem agora. tranquilidade, né, pro time adversário, pra Croácia. O nosso queixado. Nessa decisão de Vem pênalti. Pedro pra bola. Agora e sim, tem que pernas fazer. balançando aqui na... Tem que fazer. Nos colegas da Que resenha, nervoso, viu? hein? Vamos lá, Pedro. Vamos lá, Pedro. Pedro O pra Brasil vai Flamengo. chutar junto com você Deu essa aquela bola. respirada, o goleiro Vamos lá, ficou jogador. tranquilo. Esperou. Isso, Bateu Pedro. muito bem. Muito bem, Pedro. Muito bom. Uma batida Comemora. parecida um pouco com a do Neymar, né? Aquele último passo mais bom. lento, o Neymar, o Jorginho, o italiano também, brasileiro, erradicado na Itália. 3-2, né? 3-2 Cobrou Croácia. muito Agora, bem Alisson, o agora centroavante. estamos nas mãos Tem de que pegar. Alisson. Essas mãos de Estamos nas mãos de Alisson. Alisson. Literalmente Boa, nas mãos realmente, né? agora. E É esse hora do pênalti é Alisson muito bem aparecer. batido, né? Hora de Alisson aparecer. Alisson vai aparecer agora, vai brilhar o goleiro brasileiro. Vamos Vai nessa, sim. Alisson. Tem Esse que pênalti é pegar muito bem batido. tem que E pegar agora sim. praticamente joga uma ducha de canhão Agora sim, de água fria no quarto batedor. perdendo, já vai aquela virada psicológica que teve no Era fim que da eu ia programação. comentar agora, né? Da prorrogação. A perda de um pênalti agora. Pegar. É, o Croácia fator tem psicológico toda essa, liga. bater? essa virada Por City psicológica. agora. Por City. Vamos lá, Alisson. Vamos lá, Alisson. É sua, Alisson. Bateu Muito muito, bem batido, bem, lá no muito cantinho. bem. Bochecha, Alisson acertou o canto, mas é naquele lugar que realmente não tem chance pro goleiro, né? Se for forte e bem batido, é praticamente possível. Agora é o seguinte, Pegar, velho. difícil de pegar essa. 4-2, se o Brasil perder, tá fora da Copa do Mundo, tá fora A do Croácia Catar. tem 2 match points agora, né? É o Brasil não fazer e depois... Exatamente. O Brasil se perder essa bola, a Croácia ainda tem mais um chute para poder confirmar a vitória. Marquinhos, camisa 4, zagueiro Vamos lá, da seleção Marquinhos. brasileira. Jogador do PSG. Não, se o Brasil perder, já acabou. Se o Brasil Porque perder, o Brasil acabou. a Croácia Acaba já já? tem 4, A Acaba, Croácia já tem 4, 4-2 o já. Brasil tem... Essa hora, eu imagino a cabeça do jogador nesse momento, né? Não, é muito difícil. É uma pouca caminhada até a distância, né? bola, né? Pouca Mas, distância. enfim, pra vestir lá. a amarelinha tem que saber carregar Vamos esse lá, peso. Marquinhos. Acabou o Na jogo. trave, acabou Acabou o a jogo. Copa pro Brasil. Brasil, na trave. eliminado O Brasil da Copa está do fora da Que Copa do dureza, Catar em 2022. Perde nos pênaltis. Perde porque perdeu dentro do jogo. Perdeu. Surpresa, Não, né? Ou não? não é surpresa. Não é surpresa. Não, O trata, Brasil não é não pode tratar como surpresa porque, como a gente sempre falou aqui, né? É um time muito qualificado, é um time muito forte. O da Croácia. É um time muito grande. É preciso ter respeito e ter respeito também pela histórica, principalmente a história recente. E nossa história recente é boa? Mas na final nós perdemos. Sim, com certeza. Né? Nós perdemos para a Argentina na certeza. final. Então, assim, o Brasil precisa... Da Copa América, né? A Copa América. O Brasil precisa ter um trabalho muito complicado. Você falar agora, principalmente na quintura. A vontade mesmo é de chorar e de se decepcionar, né? Mas é uma situação que
A seleção brasileira peca mais uma vez praticamente nos mesmos erros, né, de outrora. Peca também na falta de alguém que pudesse segurar um pouco o ímpeto. Mas o que é que né? mudou? A gente viu, será que a diferença do adversário da Coreia do Sul para a Croácia é muito grande? Porque parecia um time ali tão animado, tão diferente, né? Jogando bonito, toque de bola, rápido. E de repente pega uma Croácia, aí a gente, no início do jogo, a gente já percebeu que não era a mesma cara. Ou seja, o técnico croata acabou percebendo, de repente, alguma falha do Brasil. Não sei se vocês conseguem fazer essa leitura do jogo. Assim, eu acho que o grande ponto aí, o grande acerto da Croácia foi realmente na estratégia de jogo. Eu acho que a Coreia do Sul era um time que tinha bons jogadores, de verdade. Acho que, inclusive, jogadores, alguns mais talentosos do que do próprio time da Croácia. Mas eu acho que a Coreia do Sul errou um pouco na estratégia. Foi um tipo de jogo que encaixou muito bem com a proposta ofensiva do Brasil. E hoje eu acho que a Croácia acertou muito bem nessa estratégia de manter bem a marcação, bem fechada, as linhas bem fechadas ali atrás. Só voltando ao ponto que você falou ali, se surpreendeu esse resultado. A Mauri disse que não, assim, eu sinceramente acredito que foi uma surpresa. Claro que a gente tem que respeitar a Croácia. Eu falei porque quando você fala surpresa, é como se entrasse em campo contra uma Venezuela. De fato. Vamos lá, precisa vencer. É o que é obrigação de vencer. A Croácia é uma seleção muito qualificada, tem jogadores que estão nos melhores times da Europa, das melhores ligas aí do mundo. Eu acho que, concordo com você, nesse sentido não seria uma surpresa, mas foi uma surpresa sim porque o Brasil era o favorito, tinha mais time e, para além disso, a gente vai... Você tinha feito a pergunta, Serginho, o que foi que mudou da partida da Coreia do Sul para essa partida agora contra a Croácia? Eu acho que o Brasil também não começou bem. Alguns jogadores, como o exemplo do Paquetá também, acabou participando ali na jogada do gol que Neymar fez na prorrogação. Mas ele também muito abaixo durante a partida e a gente estava conversando, eu falei aqui na minha fala inicial, que o que o Brasil tinha de melhor, vinha demonstrando de melhor nessa Copa do Mundo, que é aquela pressão, é difícil falar de vontade, né? Não vou usar esse termo, mas aquela pressão ali, a marcação já na saída de bola, a gente sentiu muita falta disso hoje. Então, assim, um dos pontos também que corroborou para que quando chegasse no segundo tempo da prorrogação, os jogadores do Brasil estivessem mais cansados, mesmo tendo uma partida tranquila nas oitavas de final. Porque a gente ficou correndo atrás da bola de um jeito que a gente não estava acostumado, né? Eu vou passar até para os colegas discorrer um pouquinho mais a respeito disso, mas eu acho que a postura que o Brasil começou o jogo dificultou bastante. E aí, quando vai chegando no final, já vai... Jogadores muito jovens também, alguns, primeira experiência de Copa do Mundo, aí vai começando a pressão, como o Brasil era o grande favorito. O tempo vai passando, o gol não vai chegando, o goleiro da Croácia vai surpreendendo, indo muito bem cada vez que o Brasil vai chegando, então vai criando-se um clima horrível e acabou culminando nesse resultado, né? Enfim, acho que foi apesar da derrota, da eliminação, foi um ciclo muito bem feito, a gente deixa boas coisas para a próxima Copa do Mundo, mas enfim, só vamos passar para os colegas de correrem mais sobre essa partida. Eu quero acrescentar uma coisa que existe no futebol, que é o imponderável, né? Apesar do Brasil ter tido muita dificuldade no primeiro tempo, porque não conseguiu, como o Lucas disse, não conseguiu fazer a recuperação rápida da bola. O Brasil tem um treino que eles fazem chamado de REC 5, são 5 segundos para você recuperar a bola depois que você perde. Se vocês lembrarem do jogo da Sérvia, o Brasil até conseguiu fazer isso muito bem no primeiro jogo da Copa do Mundo. O Brasil perdia a bola e recuperava muito rápido, muito rápido. Hoje isso não aconteceu. Aquela marcação alta, pressionando o adversário na saída de bola do adversário, o Brasil não conseguiu fazer. E quando o Brasil teve a bola, a Croácia fez aquelas duas linhas de 4 tradicionais que todo mundo já esperava que fosse acontecer e o Brasil teve dificuldade de criar ali por entre essas linhas. Não conseguiu. O Paquetá não conseguiu entrar no jogo, o Rafinha teve muita dificuldade. O Paquetá não fez uma boa Copa. Na minha leitura, o Paquetá não fez uma boa Copa. Mas o Paquetá não jogou bem como segundo volante, não jogou bem quando avançava. Até então foi tudo dentro do previsto. No segundo tempo o Brasil melhorou. O nosso goleiro Alisson não sofreu tanto no segundo tempo. O Brasil criou. Faltou, de repente, um pouquinho mais de capricho na hora de finalizar. O Pedro não chegou a receber uma boa bola frente a frente, Richarlison tampouco. Quando a gente conseguiu, de fato, triangular uma bola aí na prorrogação, o gol saiu. Achou da bola cair no pé do melhor jogador, ainda diante mais, do goleiro. Martinelli,
o João, também, né? Pois Podia é. ter entrado nesse jogo. Isso está dentro do que eu queria falar também a respeito do que os meninos falaram. Primeiro, se dá para colocar como surpresa, eu acho que até dá, mas eu acho que a gente não deveria fazer isso para não colocar isso na nossa seleção. Não, nós perdemos, foi uma surpresa. Não, a gente tinha que estar ligado nessa Croácia. Quem tem que se provar é esse grupo do Brasil, não o grupo croata, né? Como a Mauri falou. O grupo brasileiro perdeu a final para a Argentina na Copa América e parou para a Bélgica, que depois iria enfrentar a Croácia, né, na fase seguinte da Copa de 18. Então, se alguém tinha que se provar, era esse nosso grupo. É porque a gente vinha embalado, é o Brasil, é o principal campeão. E a Croácia joga assim Há muito tempo. desde sempre, né? Desde da outra Copa do Mundo. A história da Croácia é muito legal. Entendeu? Depois que a Croácia desmembrou-se e veio realmente como Croácia para a Copa do Mundo, nas 5 últimas Copas, a Croácia sempre passou de fase, sempre fez bonitas Copas, sempre abusou. Nas últimas 5 Copas, a Croácia chegou em duas semifinais e a final, bem, né? Então, quer dizer, 2 semifinais já conta com a final, terceiro, quarto lugar. 98 teve uma em Então, assim, 98 também. 98 foi quarto. Foi terceiro, né? Eu acho que foi O terceiro, foi Chris quarto. trouxe o gol lá do Sul, que eu sempre tenho que lembrar. O Davo Suker. Depois foi até as quartas, a destaque última da foi semifinalista. Então, assim, a Croácia começa a bater na trave, e aí é uma perspectiva de idade até, é que a última oportunidade da Croácia é querer fazer alguma coisa na Copa do Mundo e agora. Se não fizer agora, toda essa geração. essa geração com 33, Pra nós, 34, gente, 35, tá pros fora. croatas, pro povo croata, eu acho que se por acaso a derrota se consolidasse mesmo, ninguém na Croácia ia... Tudo bem, o povo croata ia ficar triste, ninguém quer perder e tal, mas ninguém ia ficar abalado, por Seria exemplo. o esperado, né? Esperado, normal. Se o jogo terminasse ali 1-0 pro Brasil... Eu acho até que os croatas iriam comemorar, poxa, endurecemos o jogo contra o Brasil, quase conseguimos levar para os pênaltis e tal. Ninguém ia ficar tão triste assim na Croácia, né? Tá tudo certo. A Croácia perder para o Brasil num jogo de quartas de final, na prorrogação, tá tudo dentro do previsto. Mas futebol é futebol, Futebol né? é futebol, sim. Aí Só acaba quando termina, né? Pois é. Com certeza. Para responder a sua pergunta, ainda vou contextualizar um pouquinho, mas vou chegar lá. Claro. O jogo da Croácia encaixou. Tem uma coisa que meu pai sempre diz, quando a gente está analisando o jogo assim, a gente tem que ver o nosso lado, mas o do outro também. A Croácia jogou bem. A gente pegar o mapa de calor de Muito Modric, bem. Kovacic e Brozovic, a gente não sabe onde é que eles jogavam. Porque eles se entendem de uma forma que está cada um no lugar o tempo todo e a gente não conseguiu marcar o meio de campo croata, que é o principal ponto de jogo da Croácia, é aquele meio de campo, e a gente foi teimoso. E eu não quero falar especificamente no Tite, eu quero falar do Tite, da comissão, dos jogadores, da forma com que a gente jogou, porque a gente percebeu que não estava dando certo e insistiu, Demorou. e não colocou a pressão, e não variou jogada, a gente não tinha construção, não tinha saída, a bola ficava circulando ali na defesa e a gente não buscou variação, Tem e aí muitos- entrou, as substituições não foram feitas. Tem muitos jogadores que... Eu estou vendo ali passou agora há pouco ali o Bruno Guimarães, por exemplo. Deveria ter tido um pouco A mais gente ficou Poderia ter entrado Poderia ter de entrado oportunidade muito na Eu acho que quando o Copa. Martinelli entrou, De oportunidade na ele fez Copa. bom jogo. Martinelli de oportunidade na Copa. Essas substituições que a gente morreu Everton com elas, Ribeiro não jogou praticamente Então a pra Copa que do vai? Mundo, né? Exatamente. Pra que leva? Mas E no nesse momento contexto, como esse, João, onde como a gente você tava- entenderia Martinelli entrando em que contexto ali? Eu acho que quando o Rodrigo entrou, o Rodrigo poderia ter entrado. A gente tava precisando vencer, certo? E a gente tava precisando principalmente jogar. Então a nossa defesa é muito boa. A gente viu isso ao longo de todo o jogo. Apesar da Croácia ter muita bola, a Croácia pouco ofendia a gente. A gente não se sentia assustado, ameaçado. Então a gente tinha uma boa proteção ali com o Casemiro e ficava claro como o Danilo subia para jogar do lado do Casemiro, né? E a defesa se formava ali com Militão, Marquinhos e Thiago Silva. Então o Rodrigo entraria por dentro no lugar do Paquetá para jogar junto com o Neymar na construção e o Martinelli abriria. Perfeito. Entendeu? Então dava pra gente fazer isso. E se fosse o caso, o Neymar ficava de referência. Martinelli e o no Richard- lugar do Vini Júnior Vinícius mesmo. Júnior. E quer colocar o Rodrigo também, tira Paquetá. E assim, um ponto. Poderia né? ter Eu não- entrado eu o não entendi Rodrigo porque no lugar Vinícius Júnior saiu. Também não. Eu também não. entendi. Quando ele chamou o Era o pior Rodrigo, jogador eu ali na achava que frente. ele iria tirar o Paquetá, que já não estava bem Pra no deixar jogo, né? o Rodrigo e Neymar ali na criação. E aí coloca o Martinelli pra dar essa amplitude. Como ele colocou o Antony, e aí foi bem. O Rafinha não tava jogando. Foi outro que, na minha visão, não fez uma boa Copa. Não fez uma boa Copa Assim do como o Mundo. Paquetá. E aí depois coloca o Pedro. Eu gostei da entrada do Pedro, era pra ter entrado. Mas o Pedro é um cara pra entrar numa situação depois que o time já tá mexido. Eu entendi que faltaram essas mudanças. E aí, se precisa, tira o Casemiro, coloca o Bruno Guimarães ali na frente. A gente precisava O Pedro do foi resultado. mesmo,
Pedro foi bem pelo apelo popular, né? Foi, O acho que o ficou Tite claro. segurou, Mas também para uma segurou ele situação de até- jogo que eu acho que apareceu hoje, né? Hoje que tinha. apareceu. Ele já tinha, antes do intervalo, Que já apareceu. já se concordo com o apresentava Amaury, assim, ele tinha porque que entrar no a jogo. situação se colocou. Se colocou. E ele não entrou, então parece que foi só porque tinha Ele esse foi no pedido apelo da torcida. popular. O que dá? Acho que vai ser um consenso aqui que Tite segurou o Paquetá demais no jogo. Ainda que Paquetá tenha participado bem no lance do gol. Na Copa, Oscar. Mas o Lucas Paquetá hoje deveria ter sido substituído ali nos primeiros minutos do segundo tempo, com 15, 20 minutos do segundo tempo. Já dava para saber que ele não ia conseguir render na partida. Poderia ter entrado Bruno Guimarães no lugar de Lucas Paquetá. Poderia ter colocado Rodrigo no lugar de Lucas Paquetá, deixado Vinícius Júnior no jogo. Poderia ter colocado o Martinelli lá, se era para tirar Vinícius Júnior, poderia ter lançado o Martinelli lá na esquerda e Rodrigo pelo meio. Poderia ter colocado o Everton Ribeiro para tentar dialogar ali mais perto de Richarlison ou do jogador que estivesse fazendo a referência na frente. Depois foi Pedro. Enfim, eu acho que Lucas Paquetá ficou muito tempo em campo e Tite, olha, o Tite vai ter que explicar muita coisa. Eu acho que ele Tem muito o que falar, mexeu né? bem errado no time hoje, hein? Vamos fazer o seguinte, eu vou a gente intervalo. tem, desculpa, Serginho. A Sim. gente tem um debate que vai se estender por muito tempo. Vai Primeiro, longe aqui. acho que pontos que a gente pode discutir aqui no futuro. Quem for pegar a seleção brasileira, não sei quem é o treinador, mas quem for pegar a seleção brasileira, nós temos no mínimo aí uma safra muito boa. Muito boa. Marquinhos tem 28 anos ainda, nós temos um quinteto de ataque muito bom ainda, nós temos volantes bons, temos Bruno Guimarães, tem Casemiro que ainda aguenta mais uma Copa do Mundo tranquilo. E outros nomes que vão Nós surgindo também, e né? nós precisamos olhar para nossas pontas. Primeiro ponto. Segundo, Neymar. Se esse cara não se ajustar agora psicologicamente, ele vai afinhar, porque vão cair em cima dele. Vão cair em cima dele pela questão, não pegou a bola para bater o pênalti, não teve a responsabilidade dentro do jogo. Isso é um e ponto que é claro, verdade. e Embora claro, essa seja uma decisão do treinador sim, também, né? Não sei também, só ser É, treinador. eu não acho que é isso, só treinador também. Não sei se é só o treinador. Mas há de se ponderar que o cara se machucou na Copa do Mundo. Jogou aí no O sacrifício. Mas sacrifício, hoje também na não Copa. acho que ele tenha Mas jogado hoje Não também fez uma boa jogou bem. partida, não fez uma Não, boa. Foi não decisivo foi ali decisivo. na hora da prorrogação. Como a gente espera que ele Como a gente seja, espera que né? ele Fica até o seja, final, porque mas pode resolver. durante Pode resolver, claro. Neymar é um jogador que mesmo estando muito abaixo, eu acho que não se tira de nenhum time. Resolve com uma Mas eu bola acho como que- Mas quase não foi bem resolveu. hoje Mas também. eu acho que, sobretudo, a seleção brasileira precisa mudar, especialmente a filosofia do futebol. O nosso futebol precisa mudar a filosofia. Nós fomos muito poucos vistos. Nosso futebol brasileiro. Jogadores que pudessem ter oportunidades melhores para estar no conjunto da seleção brasileira, para poder mostrar o seu valor. Há uma variação de tática, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o Brasil precisa ter um ciclo muito curto, porque agora é só 3 anos, né? 3 anos para decidir. 3 anos e meio, né? Mas 3 anos e meio já é a Copa, né? Então Sim. você tem 2 anos e 8 meses aí. Sim, que já pra tá- montar o time, Já está né? definido, né? Exato. Não dá para dizer que o Brasil não vai estar na próxima Copa, porque a Copa Sul-América. mais time Nós ainda. temos 10 times, 8 já estão garantidos e um pode ir para uma repescagem. Então é praticamente impossível pensar que o Brasil não fique na frente da Bolívia e da muito Venezuela. assunto até para saber quem pode ser os O favoritos treinador. agora, o treinador. Agora a gente tem muita coisa para falar. Vamos embora. E ainda sobre esse jogo também, Eu vou